Olá, tudo bem? Aqui é o Wagner, falando do canal Filosoficamente, para mais um vídeo do quadro O que vem à cabeça de um estudante de filosofia. E hoje eu gostaria de pautar esse vídeo sobre uma temática que está muito candente hoje na discussão pública e na discussão particular. É sobre a liberdade de expressão. A nossa liberdade, que é garantida pela Constituição, no artigo 5º, de poder livremente manifestar nossas ideias, opiniões, crenças a respeito da realidade, do mundo, da vida. E é garantido que não exista nenhum tipo de cerceamento, nenhum tipo de restrição sobre essa liberdade de manifestarmos nossos afetos, pensamentos e sentimentos. Entretanto, existe uma fronteira que possa delimitar até onde eu posso opinar, expressar a respeito de um assunto sem que isso incorra num tipo de depreciação, violência discursiva, ódio narrativo, estereótipos, ideias enviesadas que podem desrespeitar, deslegitimar a dignidade de uma pessoa ou de um determinado grupo. Existe? Será que pelo fato da Constituição me garantir a liberdade de expressar tudo isso, eu posso realmente expressar tudo aquilo? Eu posso tornar discutível publicamente, manifestar as minhas ideias sobre qualquer ou tipo de assunto, seja ele qual for? Será? O que é uma opinião? O que é uma liberdade de expressão, de poder se manifestar, de falar sobre assuntos variados? Acredito que, em primeiro lugar, é premente que nós tenhamos a consciência de entender e definir, em primeiro plano, o que é uma opinião. O que é uma opinião? Opinião é alguma coisa que você tem sobre qualquer coisa. É isso. Opinião. Por isso que não há uma restrição, um limite na sua capacidade de emitir, de tecer uma opinião sobre assuntos. Você pode ter opinião sobre e divergir. E acho que a divergência, a polarização, aquilo que torna diferente no campo das ideias, da discussão, do diálogo, da dialética, é justamente isso. Você poder colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, o seu gosto, a maneira como você percebe o mundo, a maneira como você apreende as sensações do mundo e você reproduz isso em conformidade com aquilo que você entende, que é certo, que é errado, que é bom, que é mal. E você pode opinar sobre qualquer coisa, como eu disse, sobre cor, sobre política, sobre estética, sobre educação, sobre a ciência. Você pode opinar sobre o dia a dia, coisas. Todo dia nós emitimos opiniões. Todos os dias nós concordamos com certos grupos, nós discordamos de outros. Portanto, a opinião, ela é essa disponibilidade em você poder, através das suas experiências, discursar e falar sobre assuntos variados na sua vida. Entretanto, há uma diferença cabal, estrutural, formal, naquilo que é uma mera opinião, que podemos discordar sobre o mesmo tema,
E quando essa sua opinião ela é caracterizada de modo explícito ou implícito, de modo velado ou manifesto, de palavras e discursos que tenham essa conotação de, em grande medida, colocar em risco não apenas o direito de alguém, mas a vida de alguém. Sim. E por que eu estou sendo muito contundente nesses termos e nessa diferença? Porque nós sabemos que existe o imaginário social e esse imaginário social ele é compartilhado, ele é retroalimentado com os discursos, com as reproduções, com as replicações por meio das mídias, das palavras escritas. O imaginário social que muitas vezes ele tende a sustentar, a manter e a disseminar certos tipos de preconceitos, violências, ódios, discriminações. E nós sabemos disso. Sabemos que no imaginário social, certos grupos compartilham um discurso, uma polifonia, um processo dialógico, onde eles acreditam que certos grupos ou categorias ou pessoas são inferiores. São inferiores pela sua raça, pelo seu gênero, pela sua sexualidade, pela sua etnia, pela sua profissão, pela sua classe social. Sabemos. E não adianta nós pensarmos que o mundo ele está livre de todo esse tipo de preconceito, de violência e de categorização das pessoas e dos grupos. Não. O mundo, ele a todo momento, ele nos mostra essas diferenças, como eu já disse em outros vídeos sobre os marcadores sociais. Dito isso, eu pergunto então, quando você manifesta um tipo de pensamento, de opinião, que replica, que fortalece, que retroalimenta uma violência que já é dada, um preconceito que já é posto, um tipo de discriminação que já tem uma luta em pauta, que já tem uma luta que já consagra certos grupos em detrimento de outros. Então, quando eu dou uma opinião nesse sentido, quando eu sigo essa linha de raciocínio, de opinião, eu não apenas estou dando uma opinião, o meu ponto de vista sobre certos assuntos ou temáticas ou gostos. Não, isso não é opinião, isso é violência discursiva. Porque da mesma forma que existe o imaginário social, que ele é transmitido, ele é replicado por vários tipos de canais, quando eu falo, quando eu afirmo, eu reafirmo. Quando eu afirmo certos estereótipos e discriminações, eu reafirmo, eu fortaleço isso no imaginário social coletivo, no senso comum. De tal forma que toda vez que eu imito essa opinião sobre grupos segregados, subalternizados, discriminados, eu não apenas estou reafirmando que é assim realmente, mas a minha palavra ela pode influenciar as pessoas no meu entorno, que podem realmente, principalmente se eu sou uma figura de referência, um formador de opinião, uma figura pública, um doutor, um mestre, quando eu imito uma opinião nesse sentido, a minha consagração, o meu nome, a minha legitimidade consagra esse discurso mais e mais. E eu coloco em risco, eu alimento, eu fortaleço mais ainda esse tipo de pensamento. Então, essa é a diferença
você pode ter opinião, você pode expressar os diversos tipos de gostos, de percepções, a diversidade, a multiplicidade, o multiculturalismo, a pluralidade das ideias, dos corpos, das formas. É fantástico isso. Isso não está sendo discutido, não é isso. O que é discutido é quando uma fala, é quando uma suposta opinião não apenas coloca em risco a vida das pessoas, mas a vida de grupos inteiros, de coletivos, de movimentos. Além disso, a liberdade de expressão, ela não pode ser um arranjo de mentiras, de inverdades, falseando a realidade indiscriminadamente. Você não pode abrir a tua boca, seja num círculo de amigos, familiar, profissional, principalmente nas redes, onde a pulverização do que você fala tem um efeito imediato e contundente. Você não pode abrir a sua boca para criar narrativas infundadas, mentirosas, apenas com o intuito de prejudicar pessoas de forma ideológica ou política. Isso não é liberdade de expressão. Você não pode se assegurar nesse direito que é irrevogável, a nossa liberdade de expressão, e se achar que você é intocável, que você pode falar sobre o que quiser, não importa a dimensão, não importa os efeitos de sua fala, mesmo se for mentira, mesmo se for uma criação que você montou apenas com o objetivo de prejudicar, de enganar, de desinformar as pessoas. Não pode ser aceito e tolerado isso. A liberdade de expressão nos dá o direito de manifestar, de exteriorizar verbalmente ou por escrito nossas opiniões, nossos sentimentos acerca do mundo. Contudo, isso não nos dá o direito de criar mentiras, fake news, mutilar a realidade, deformar a narrativa. E principalmente, não podemos considerar opinião um ponto de vista que está alicerçado em preconceitos, em estereótipos, que podem e que matam pessoas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe esse tema à baila porque é um assunto que constantemente eu tenho experienciado nos meus círculos de amizade, familiar, profissional. Eu tenho discutido muito isso. Então, é isso. É o que passa, é o que vem na cabeça de um estudante de filosofia. E aqui é o Wagner. Até o próximo vídeo. Forte abraço.